Então, por exemplo, um paciente que não tinha uma tireoidite Hashimoto, ou seja, a produção de autoanticorpos contra a tireoide, ele pode vir a desenvolver esses autoanticorpos. Um paciente que, por assim dizer, não tinha doenças mais complicadas, né? Como diabetes, autoimune, onde há produção de anticorpos contra as células beta-pancreáticas do pâncreas, com diminuição de insulina, né? A própria anemia hemolítica, ou seja, o paciente que sofre com uma DRES, parece que a DRES ela ativa também o sistema imunológico de uma maneira muito exacerbada, por causa dessa formação desses metabólitos não digeridos adequadamente, não metabolizados adequadamente, é o termo mais correto, e com a formação do imunocomplexo. Então isso acaba então induzindo a doenças autoimunes que levam a essas doenças se perdurarem. Tá bom? Tem uma pergunta aqui interessante de um paciente que está suspeita de angioedema hereditário. Ele pergunta: doutor, a minha cabeça está um pouco confusa. Como eu consigo fazer a distinção entre angioedema adquirido e angioedema hereditário nos exames? Quem tem que fazer a distinção é o médico, mas eu vou te dar uma dica, né? O angioedema adquirido, ele acontece porque há um consumo de alguma doença, há um consumo do sistema complemento por alguma doença externa que está consumindo toda aquela quantidade do sistema complemento no seu corpo, entende? Inclusive o inibidor de C1 esterase. Então, por exemplo, uma doença reumática, uma doença linfoproliferativa, uma doença infecciosa, pode levar ao aumento da produção de calicrina e bradicinina por causa desse consumo sem seleção, né? Já no caso do angioedema hereditário, não existe um consumo sem seleção, existe uma deficiência na produção do inibidor de C1 esterase. Então, o que acontece? Ambos vão ter inibidor de C1 esterase baixo, C4 baixo, mas existe um parâmetro, existe um exame muito específico chamado dosagem do C1Q. A dosagem do C1Q no angioedema hereditário vai estar normal, mas no angioedema adquirido vai estar baixa. Por quê? Porque o angioedema adquirido não faz seleção por consumo, enquanto o angioedema hereditário ele não tem o consumo dessas substâncias, mas sim a diminuição na produção, e o C1Q ele não é atingido. Então, essa é a grande diferença. Paciente com angioedema adquirido vai ter C1Q baixo e paciente com angioedema hereditário vai ter C1Q normal, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Esse paciente que teve DRES, ele está com muito medo de ter DRES novamente. Então ele me pergunta: doutor, o senhor poderia listar quais são os remédios que mais causam DRES para que eu possa evitar no futuro ter novamente essa doença? Então, mais de 40 medicações elas já foram listadas como causadoras de DRES, mas existem, por exemplo, algumas medicações que são mais importantes, né? Como alguns grupos dos anticonvulsivantes aromáticos, né? Então, esses anticonvulsivantes aromáticos eles podem levar a essa situação, são medicamentos utilizados na parte da neurologia, alguns antibióticos, né? Então, alguns antibióticos como os beta-lactâmicos e a vancomicina podem levar a DRES. O que são os beta-lactâmicos? São aquelas substâncias que é o que vem junto com, por assim dizer, com as penicilinas, né? Então, quando você compra um remédio que está escrito assim, amoxicilina, que é uma penicilina sintética, associada a uma ácido clavulânico, então esse ácido clavulânico, junto com essa amoxicilina, é um beta-lactâmico, né? Que ele justamente tem um anel beta-lactâmico na sua composição, principalmente se ele vier associado, a chance maior de você desenvolver DRES é maior, né? Então, um beta-lactâmico seria a penicilina, ou uma penicilina sintética associada a um ácido clavulânico, então a chance aumenta, né, de você ter DRES. Os anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, os AINES, né, que é diclofenaco, cetoprofeno e vários outros tipos de AINES, mas levando em consideração que os AINES que são seletivos, né, são mais seletivos, mais modernos, que existe a seletividade que a gente chama COX-1 e COX-2, os AINES mais seletivos para COX-2, que não agem em COX-1, eles causam muito menos possibilidade de reações colaterais do que os COX-2, né?
E outras drogas, por assim dizer, como o allopurinol, que é para o tratamento de gota, de dores, né? E também o omeprazol e a sulfasalazina. O omeprazol, a gente sabe que é um remédio utilizado para o estômago, muita gente toma omeprazol. Então, por exemplo, se você está tomando um desses remédios, você começa a ter aumento dos gânglios, né? Febre, se você começa a ter o corpo pintado por lesões avermelhadas, se você começa a ter prostração, se seu exame de sangue ele vem com aumento dos leucócitos e algumas outras alterações inespecíficas e inflamatórias, isso pode estar relacionado com DRES. Olha quanta gente toma omeprazol todo dia e nem sabia que o DRES ele poderia ser provocado pelo omeprazol. A sulfasalazina já é um remédio mais específico, é utilizado em pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, como no caso a doença de Crohn. Muito bem, tem um outro paciente que nos pergunta também sobre o angioedema hereditário. Então, quais são os 3 exames laboratoriais básicos que o doutor recomenda para o diagnóstico do angioedema hereditário, de acordo com as últimas recomendações das sociedades médicas? Então, os 3, antigamente, a pessoa falava, pediu C4 já é suficiente. Mas hoje a gente sabe que não, tá? Porque às vezes, eu já vi isso acontecer. Já fui criticado, infelizmente, por uma representante de um organismo desse ligado a angioedema hereditário, dizendo que o paciente tinha um C4 normal, então não era para pensar em angioedema hereditário, mas ele tinha o inibidor de C1 baixo com C4 normal. É aquelas coisas, né? Aquela necessidade que as pessoas têm de certa forma, de ter uma validação intelectual através da ignorância, né? Esse é o grande problema, ou seja, a pessoa não sabe, a pessoa aprendeu aquela forma, né? Bastante fechada, né? Aquele tipo de aprendizado que não abre a mente, então ela acha que tem a sabedoria completa, né? E não é bem assim. Eu já peguei um paciente, por assim dizer, aqui na clínica, que ele tinha o C4 normal, mas o inibidor de C1 baixo, ele tinha sinais e sintomas de angioedema hereditário. Então, por isso que hoje os consensos dizem que você precisa pedir o inibidor de C1 a proteína total, o inibidor de C1 funcional e também um componente C4 para que haja justamente essa relação, tá bom? E você faça o diagnóstico adequado. Antigamente era só o C4. Se o C4 tivesse baixo, a gente então evoluiria no tratamento. Mas os doutores de protocolo criticam bastante e a gente que de certa forma tenta entender melhor essa situação acaba entendendo que o que a gente sabe é que nada sabe. Então a gente sempre precisa estar com a mente aberta. Paciente, o angioedema não entendi muito bem. É um paciente que está querendo perguntar se o angioedema hereditário é uma doença hereditária. É hereditária. Então não tem nem o que falar. E qual tipo de doença hereditária? Não entendi muito bem o que você quis perguntar, mas o angioedema hereditário é uma doença que tem herança autossômica dominante, entende? Então, essa característica facilita, por assim dizer, o paciente não ter uma quantidade grande da população com essa característica. Tem um paciente aqui que pergunta, doutor, após a vacina do Covid da AstraZeneca, eu tive conjuntivite crônica e desde lá, todo mês tem acompanhamento no oftalmologista, já passei por 8 e nenhum resolveu essa inflamação no meu olho. Há pouco tempo descobri que tenho ceratocone grau 4 e astigmatismo. Essa ligação foi tudo após a vacina. Como posso fazer para comprovar? É difícil, né? Difícil a gente fazer esse nexo causal entre a vacina e essa conjuntivite que você está desenvolvendo. Até porque o próprio Covid-19, ele pode induzir uma resposta imunológica chamada resposta TH2 e pode fazer com que você tenha um perfil imunológico de alérgico. Então, pode ser que você esteja desenvolvendo uma conjuntivite alérgica, supostamente, possivelmente, não tem como confirmar nada, após você ter pegado Covid-19, ou seja, o SARS-CoV-2. Da mesma forma, gripes também levam a isso, da mesma forma, o vírus social respiratório. Os vírus, em geral, respiratórios, eles induzem uma resposta imunológica dentro do seu corpo, uma cicatriz imunológica,
que faz com que você desenvolva alergia. Então não dá para fazer o nexo causal da vacina do Covid com essa situação, até porque a vacina em si ela tem seus efeitos colaterais, hoje já está provado, mas a gente sabe que essas vacinas não induzem a doença, tá? Então é importante nós deixarmos claro isso. Muito bem, pessoal. Vamos entrar no intervalozinho e já voltamos.